O que move os seus sonhos? Nas batalhas da vida, sempre encontraremos obstáculos e dificuldades. Passaremos por vales, mas também, amigos, por paraísos. E para isso, é preciso acreditarmos. Seguindo em frente, afinal, o sucesso sempre vem de forma natural. Mas para aqueles que fazem a escolha certa. Meu nome é Vôner Ribeiro, professor por natureza, advogado por sacerdócio e poeta por enxerimento, como diz aqui na minha amada Paraíba, no meu Nordeste, Cabra da Peste. Na aula de hoje, amigos, chega junto, teremos uma breve exposição acerca dos requisitos da relação de emprego. Relação de emprego esta que está dentro das relações de trabalho. Relação de trabalho é a maneira mais genérica pela qual se manifesta a relação de emprego. Na relação de trabalho temos uma série de espécies, claro que pré-determinadas. Imagine uma grande floresta, composta por ursos, macacos, leões, etc. Em uma floresta temos muitas espécies, mas espécies determinadas, conhecidas pelo homem. Talvez existam espécies não conhecidas, mas na nossa aula as espécies são conhecidas e serão bem conhecidas e estudadas. Então, dentro desse grande círculo, desse grande rol, em que temos as relações de trabalho, dentro dela temos as suas espécies, que pode ser manifestada por sua eventualidade, prestadas de maneira avulsa, autônoma, institucional, mediante prestação de estágio ou voluntária. Mas na aula de hoje veremos a relação de emprego propriamente dita dentro das relações laborais. O primeiro requisito, e para decorarmos os requisitos, talvez imagine, professor, como é que eu vou decorar esses requisitos e acertar na hora da prova? Olha para a sigla, TP Nossa. Nossa com um S, hein? O erro é de português, mas a licença é poética, grave bem. Trabalho por pessoa física, ou seja, dentro de uma relação de emprego, os trabalhos devem sempre ser prestados por uma pessoa física, não podendo em momento algum ser prestado por uma pessoa jurídica. Dentro dessa relação de emprego, do pacto laboral, temos também a pessoalidade, o requisito da pessoalidade. Como assim, professor? Diga um exemplo. Digamos que Marcos é obreiro, é trabalhador, pai de família e labora na empresa Cocada e Rapadura. Na segunda-feira, cansado, depois de ter dançado um forrozinho, um pé de serra, ou quem sabe uma rocha, esteve cansado e disse, não vou trabalhar hoje. E aí, de repente ele diz, amigo João, vá lá na segunda-feira e trabalhe no meu lugar. Amigo Marcos, você não pode fazer isto, sob pena das suas punições disciplinares, que vai desde a advertência, a suspensão ou até uma demissão. Na relação de emprego, o serviço, a prestação deve ser sempre de forma pessoal. Lembre disso, queridos, TPM, não eventual. Dentro da relação de emprego, deve haver sempre continuidade, permanência, durabilidade, em obediência ao que? A teoria dos fins do empreendimento. Este empreendimento tem uma função social que não é obedecida, nem ocorre, nem manifestada de forma efêmera. Ela deve ser duradoura, ou seja, dentro da relação de emprego, essa prestação por parte do trabalhador deve ser de maneira duradoura, contínua, TP Nossa, mediante pagamento, de onerosidade. Ou seja, dentro dessa construção laboral, um dos requisitos é a onerosidade. Há uma prestação, ou seja, o trabalhador empresta ou presta o seu serviço, sua principal arma, sua principal característica, que é o trabalho, e o empregador deve sempre imprimir a sua contraprestação remunerada, sob pena de estar caracterizado, em sendo gratuito, a sua voluntariedade, ou seja, não um trabalho dentro de uma relação de emprego, mas um trabalho voluntário. Então, na relação de emprego, sempre deve haver a onerosidade. S de subordinação. Dentro de uma relação de emprego, deve haver sempre
uma subordinação. E essa subordinação, professor, como seria manifestada? Seria uma subordinação técnica ou uma subordinação econômica? Querido aluno, preste bem atenção. Muitas vezes o próprio trabalhador tem mais conhecimento técnico do que aquele que o emprega. Não é uma subordinação técnica, não é uma subordinação econômica, apesar do empregador manifestar-se superior economicamente. É uma subordinação hierárquica, ou seja, aquele empregado deve estar sempre submetido às ordens daquele empregador que dirige. Como uma grande embarcação, o trabalhador deve sempre obedecer aos caminhos em que aquele marinheiro traça para a melhor manifestação da atividade empresarial, ou seja, subordinação. E a, professor, seria a de quê? A de alteridade, princípio da alteridade presente dentro dos requisitos da relação de emprego. Mas o que quero dizer é que no princípio da alteridade, os riscos são submetidos tão somente só pelo empregador. Os riscos da atividade empresarial são arcados, sustentados de acordo com o artigo 2º da nossa CLT. Os riscos da atividade econômica são sempre suportados pelo empregador. Se os lucros vão mal, vão em baixa, pouco importa para o empregado. É garantido constitucionalmente o direito ao seu salário, sendo ele irredutível, intangível. Finalizado nosso TP nossos requisitos caracterizadores da relação de emprego, duas pequenas observações. Professor, a exclusividade seria um requisito da relação de emprego? Não, querido aluno, claro que não. A exclusividade pode estar presente, é claro e é verdade, dentro do contrato de trabalho, mas ele não é um requisito. O trabalhador ele pode laborar em duas empresas distintas, desde que haja compatibilidade de horários. Uma segunda observação, preste atenção na sua prova, súmula 386 do TST. O que é que diz a súmula 386 do TST? Súmula essa que cita o policial militar. Ela diz que, desde que preenchidos os requisitos do artigo 3º, ou seja, requisitos da relação de emprego, esse vínculo entre policial militar, servidor público com empresa privada pode ser reconhecido, desde que estejam presentes esses requisitos, independente de suas penas, de suas punições disciplinares a serem submetidas pelo Estatuto da Polícia Militar. Finalizamos essa aula de hoje, breve aula, queridos. Deixo aqui uma breve reflexão. É sempre necessário, pertinente, na busca do sucesso, a busca do conhecimento. Mas nessa busca do conhecimento, de onde virá o sucesso, é preciso levar também o sentimento de onde virá o seu reconhecimento. Lembre, queridos, gravem sempre isso em um momento tão difícil em que vivemos no nosso país. Em um país tomado por atos públicos de corrupção, seja um referencial dessa geração e da próxima. Sejam o seu próprio referencial. Lembrem, luz na mente e fervor no coração. Não poderia finalizar esta aula de outra forma que não fosse em versos. Sejam o seu referencial, não esperem um juiz herói. Ele já se foi em seu caminho, do jardim um duro espinho, da vileza que corrói. É preciso relembrarmos que do choro o chamamento, do socorro o alento, ao perdido resgatar. As gravatas multiplicam a quantidade de animais, mas até quando convenhais e não olhais os que suplicam. O fim não é o terno, não é a toga. No passado e no presente, o amor está em voga. Um beijo no coração do professor WR e até a próxima.